Primeiro livro do profeta, sacerdote e juiz Samuel, capítulo 30, glória a Deus, versículos 7 e 8, para a glória do nome de Jesus. Amém, aleluia. Mais uma vez, primeiro livro do profeta, sacerdote e juiz Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8, que diz: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote e filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Pai justo, santo, maravilhoso, ser servido e falar conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glórias a Deus. Tudo bem? Pode sentar. Aleluia. Você ia começar a ler de novo? Ia começar a ler de novo? Ia ler de novo? Aleluia. Irmão, sou uma pessoa muito feliz, viu? Queridos, por que Davi consultou a Deus para tomar essa atitude? Qual foi a motivação que o levou a consultar a Deus para tomar essa atitude a qual ele tomou? Meus irmãos, existem coisas que acontecem em nossas vidas devido às decisões que nós tomamos. Às vezes tomamos decisões que nós achamos que é a melhor forma, que é o melhor jeito. Existia antes uma possibilidade de Davi também consultar a Deus. Existia antes, mas ele, antes de chegar aqui, houveram alguns percalços, passou por grande dificuldade. A Bíblia nos relata sobre a perseguição de Saul a Davi. Davi tinha com ele 600 homens que haviam sido abandonados e desprezados também. E Davi se encontrava então em fuga, porque Saul queria matá-lo por inveja, porque ele sabia que Davi ia se tornar rei de Israel. Então Deus havia dado muitos livramentos, mas, amado, chegou um momento que Davi tomou uma atitude e resolveu, aleluia, ir ficar com os filisteus, que na cabeça dele é o seguinte: eu vou ficar com os filisteus, porque lá Saul não vai procurar pela minha pessoa, então não vai poder me matar. E realmente foi assim. Ele foi lá, se apresentou,
ao rei, como está na palavra de Deus, aleluias. O rei então o recebeu, mas aí acontece, meus irmãos, que quando ele foi se apresentar, foi bem recebido, foi bem tratado, chegou ali seus homens. Esse rei então, por sua vez, arrumou um local para Davi ficar. Esse local chamava-se Ziclac. Ele tinha com ele 600 homens, tinha famílias com ele, e ele então tinha um local para ficar. Mas chegou o momento, na verdade, em que os filisteus iam sair em guerra contra os filhos de Israel. Note bem que Davi futuramente seria o rei de Israel. E ele então vai para lá e achou que estava tudo bem. Meus amados, como se trata de coisas espirituais, as nossas decisões, elas devem estar pautadas na vontade de Deus, e para tanto, nós precisamos, aleluia, consultar a Deus para tomar determinada decisão. O cristão, servo de Deus Altíssimo, ele não pode simplesmente decidir o que vai fazer em se tratando de uma decisão, aleluia, principalmente que vai desagradar a Deus, porque a decisão de Davi era simplesmente, aleluia, para proteger-se a si mesmo, mas Deus havia dado muitos livramentos a ele, não permitindo que Saul o matasse. Mas na cabeça dele, quer saber uma coisa? Eu vou ficar lá com os filisteus, porque lá ele não vai me procurar para me matar. Muito bem, a Bíblia nos fala que depois que tomou essa decisão, ali, os filisteus então iam sair em guerra contra Israel, e Davi resolveu sair junto com os filisteus para lutar contra a sua própria pátria. Sua própria pátria. Vocês já perceberam, queridos, que quando às vezes a gente está num local, numa igreja, e alguma coisa nos acontece, ou nós imaginamos que tal coisa esteja acontecendo conosco, nós tomamos a decisão de quê? De sair fora, e muitas vezes vamos para um local que não é da vontade de Deus. A gente decide, estão me perseguindo, até porque no caso de Davi, realmente havia uma perseguição. Mas eu quero trazer essa noite para a nossa meditação, eu sendo perseguido ou não, a minha decisão tem que ser uma decisão sendo pautada pela vontade de Deus. E vocês e nós estamos percebendo que as pessoas, na verdade, quando elas não querem ser contrariadas por algum motivo, ela entende que a melhor decisão é sair, é abandonar. E muitas vezes, aleluia, ou na maioria das vezes, não consulta a Deus, não pergunta para Deus, porque algo aconteceu, não gostou, quer saber uma coisa, eu vou sair, acabou. Mas não consulta, porque sabe, se consultar Deus, Deus não vai permitir. A Bíblia nos fala em Provérbios 16:1 que ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta final vem de Deus. Eu posso até decidir, eu posso até querer, eu posso até planejar, mas tem que aguardar a resposta de Deus.
Pode ser positiva ou negativa, mas eu vou ter que aceitar a prerrogativa de Deus, esquecer, aleluia, a minha vontade. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, Davi tomou essa decisão, uma decisão impensada, atabailoada, aleluia, sem falar com Deus. E aí os filisteus vão para a guerra, que Davi vai junto. E a Bíblia nos fala para os judeus, diz assim: disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses homens com a gente, né? Ué, e disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. O rei até tentou justificar porque Davi estava com eles. O rei até tentou explicar: não, esse Davi é gente boa, esse Davi, desde quando ele veio ficar com a gente aqui, eu não vi nenhum defeito nele. Mas, irmão, os filisteus eram inimigos históricos de Israel, inimigo histórico. Então Davi fez uma péssima escolha no seu desespero, no seu medo, imaginando que aonde ele está, com quem ele está, ele estaria protegido. Mas a nossa proteção, ela vem de Deus, vem do Senhor. E aqui, olhando a Bíblia Sagrada, os príncipes dos filisteus questionaram o seu rei: mas como assim? Que história é essa? O que esses homens estão fazendo aqui? O rei tentou explicar, tentou falar, e chamou atenção, tentou, mas não teve jeito. Diz a Bíblia, então aqui chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Olha só, ele disse aos meus olhos, mas não eram os olhos de Deus. Aos olhos do rei eram os meus olhos. Por quê? Porque Davi não fazia nada errado. E ele começa então a falar para Davi, dizendo: porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Davi, eu sinto muito, Davi. Você é gente boa, é um bom soldado, mas os príncipes, as pessoas que estão comigo, não estão gostando nada dessa história, não estão concordando com você aqui no nosso meio. Inclusive, a própria Bíblia nos chama a atenção que os príncipes começaram até a falar, a questionar: vem cá, esse Davi não é aquele que as pessoas estavam cantando e dançando, e que na dança diziam que Saul matou seus 1.000 milhares e Davi 10.000 milhares? Não é esse? É esse mesmo. E olha só, irmão, e Davi, havia uma constante guerra entre essas duas nações. E aqui a gente aprende que, por mais que o rei tentasse de alguma forma, aleluia, falar com Davi, orientar a Davi para não ir junto, mas acontece que, segundo aqui, Aquis ouviu os príncipes dele. O rei ouviu o que os príncipes falaram e foi aconselhar Davi
a não ir junto. Diz a Bíblia Sagrada: volta, pois, agora, e volta em paz, Davi, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Não adianta você, Davi, querer continuar conosco. Deus estava trabalhando, Deus estava trabalhando para evitar uma catástrofe, uma tragédia, porque Davi não estava percebendo, irmãos, que ele estava lutando contra o patrimônio, estava lutando contra a sua pátria, mas o medo, a revolta, tudo isso misturado, se tornou um ingrediente perigoso, um ingrediente venenoso, e o cegava de tal forma que ele não conseguia entender que aquela atitude, aleluia, não era boa para ele, não era boa para o povo de Israel. Afinal, ele era um guerreiro, um homem de Deus. Quantas decisões a gente toma sem pensar, que estão pensando na gente, estão pensando em nós, mas não conversamos com Deus, não consultamos a Deus. E a Bíblia nos fala exatamente assim. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor. Olha só, estava entendendo nada, Davi? O que eu fiz de errado? O que tu viu de ruim em mim, para que eu não vá contigo e pelejar contra os teus inimigos? E era a pátria dele, era o povo dele, estava cego. Quantas vezes, irmãos, a cegueira espiritual nos leva a tomar decisões, aleluia, que desagradam a Deus, e às vezes contra o nosso irmão, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, contra o povo de Deus. Sabe por quê? Porque alguém me atingiu, alguém me perseguiu, alguém não gosta de mim. Eu sempre ouço as pessoas falarem assim: eu não sou obrigado a ficar onde eu não gosto. Mas peraí, consultou a Deus? Quanto lugar que eu não queria estar, mas tinha que estar porque Deus queria que eu estivesse. Quanto lugar que eu vou que eu não gostei de ir, mas Deus quer que eu vá, porque é Ele que manda. E a gente tem essa coisa assim humana, carnal, e que nos impossibilita de ver o lado espiritual. E ali havia uma peleja, e Davi começou a questionar: que isso, meu Senhor? Que foi que eu fiz de errado? O que tu viu de errado em mim, para que eu não vá contigo e lutar contra os seus inimigos? Peraí, realmente havia um inimigo do outro lado? Havia sim, era inimigo histórico, mas Davi não poderia ver, aleluia, o povo dele, a pátria dele como inimigo, e nem nós possamos ver assim. Aleluia, glória a Deus. Hoje existe uma briga denominacional muito grande. Onde é que vamos chegar com isso? Uma briga denominacional muito grande. O batista não gosta do pentecostal, o pentecostal fala mal do batista, aí vai um falando mal do... Gente, a luta não é contra a carne e contra o sangue, não, é contra Satanás mesmo. Eu não tenho que lutar contra você, nem vocês contra mim. Eu não tenho que lutar contra a igreja A, B, C, eu não posso fazer isso, eu estou errado. Eu não posso ficar criticando a Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular, Universal. Eu não posso, irmãos, onde é que está a nossa cabeça?
E Jesus vindo para arrebatar a tua igreja. E eu estou aqui na terra com picuinha. Como a gente erra. Como Davi estava cego. Como às vezes estamos cegos e não conseguimos enxergar o grande problema que a gente está arrumando. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi. Davi não estava entendendo? Vou ser mais claro com você, Davi, então. Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Não vai subir conosco para essa batalha, não pode. Vai que esse sujeito depois dá um problema e vira contra a gente. Vai que lá no meio daquela batalha ele se levanta contra nós. E o rei continua aconselhando ele, dizendo: agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que tem vindo contigo, e, levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Volta, Davi, vai embora. Levanta assim que amanhecer, pode ir, e leva todo esse pessoal com você. Então a Bíblia diz: então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Davi voltou lá para trás dos filisteus. Sabe por quê? Porque lá tinha uma cidade, um local chamado Ziclac. Era onde estavam os demais, estavam as mulheres, estavam os filhos, bagagem, estavam os gatos, estava tudo lá. E Davi deixa lá todo o seu povo e se junta e vem para cá para pelejar. Ele tinha a família dele, a família dos homens que estavam com ele, estava todo um arraial. Ele cisma então, aleluia, de deixar lá e vir com o rei para pelejar contra o seu próprio país, seu próprio povo. E foi, mas quando ele chegou lá, os amalequitas tinham dado conta de Ziclac, levou todo o despojo, levou as mulheres, levou as crianças, tudo devido a uma atitude impensada. Levou o despojo, levou as mulheres, levou as crianças, só não matou ninguém, mas levou tudo. E quando Davi e os seus homens voltaram, ficaram apavorados, porque acabaram com tudo, ainda meteram fogo ainda, acabaram com tudo. Os amalequitas fizeram isso, que era outro inimigo histórico de Israel, desde quando Israel havia saído do Egito. Deu contra eles, porque estava tudo desamparado. Decisões impensadas prejudica, traz problema. Decisões sem consultar a Deus traz batalhas desnecessárias, traz lutas desnecessárias. E quantos queridos têm tomado decisões precipitadamente, pensando que é a melhor decisão? A melhor decisão vem de Deus. A melhor decisão é aquela que você vai para o joelho e fala com o papai, fala com o Todo-Poderoso. Pode levar uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses, um ano, para ele responder, mas ele vai responder. Não no meu tempo, mas no tempo dele. Aleluia. E muita gente
não se apercebe disso, não tem adoção, não tem visão, diante de tomar uma bênção, ainda mais uma bênção desse tipo. Quando Davi chegou lá com seus homens, e que viu toda aquela catástrofe, todo mundo começou a chorar, todos os homens começaram a chorar. Cadê a nossa esposa? Cadê nossos filhos? Havia sido levado tudo, sequestrado. E outra coisa, o povo quis apedrejá-lo. O povo quis apedrejá-lo, porque afinal ele era o quê? O líder. O líder, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, tem que pesar as suas decisões. Não pode decidir com o teu coração. Essa história que estou sentindo no meu coração de fazer isso. Faz isso não, coração não é enganoso. Faz isso não. Fala com Deus, crente fala com Deus. Crente pergunta a Deus. Crente busca em Deus a resposta para aquilo, aleluia, que ele precisa, que ele necessita. Deus vai dar o melhor caminho. E eu tenho certeza absoluta que se Davi chegasse para Deus e falasse: Senhor, estou cansado de ser perseguido, para onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou me esconder? Me mostra o local, me mostra onde. Se falasse, Deus entraria com providência, ou então diria: fica onde você está, que eu vou botar uma barreira e ninguém vai te atacar. Aleluia! Glória! Meu Deus, aleluia. Então, a Bíblia nos fala, ele diz: Davi e Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me o éfode aqui. E Abiatar trouxe, porque para consultar a Deus, aí vai consultar a Deus, ainda bem, né? Onde está do que nunca. Mas devia ter consultado antes. Nós somos assim. A gente decide a fazer, dá errado, depois vai perguntar para Deus: o que eu faço agora? É sempre assim. E o uso da tem a coragem de dizer: Deus está nesse negócio. Cuidado com esse negócio, que Deus está nesse negócio. Ouça você mesmo de Deus. Não dependa de outra pessoa. Dependa de ouvir você, ouvir Deus. Deus fala. Deus fala em sonho, visão, revelação, na palavra, no hino. Deus tem várias formas de falar. E às vezes a pessoa está ouvindo dos outros. Ó, pode ir que Deus está nesse negócio. Foi assim que aconteceu com Acabe, os profetas. Pode ir que Deus é contigo, tá? Morreu. Foi para a guerra, morreu. E Deus estava com ele, mas se não tivesse. E aqui Davi, então, ele vai, procura, chama, aleluia, o sacerdote, aquele homem que ali tinha responsabilidade espiritual no meio do povo. E a Bíblia nos fala, aleluia, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Pode ir, eu sou contigo. A minha resposta é sim. Pode ir, você vai, pode perseguir, você vai alcançar, você vai trazer de volta todo o despojo que levaram. Quando consultamos a Deus é assim, meus irmãos.
Quando consultamos a Deus a tomar qualquer decisão, esperemos a resposta dele, para não termos decepções e levarmos pessoas a sofrerem devido às nossas decisões impensáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque quantos de nós tomamos decisões e achamos que Deus está no negócio, Deus nem respondeu, ou melhor, eu nem consultei, e se consultei, Deus nem respondeu ainda, eu vou e faço assim mesmo. Na verdade, eu não estou perguntando se eu posso fazer, na verdade, eu estou avisando para Deus que vou fazer e vou aguardar dar certo. Se der certo, foi Deus, se não der, misericórdia. Infelizmente, é o que vivemos hoje no meio do povo de Deus. Nós dependemos de Deus, porque senão temos problema na família, no trabalho, na igreja. Não entre em guerra contra o seu irmão. Não entre em guerra contra o seu irmão. Não bota defeito no teu irmão. Não critica o teu irmão, que Deus está vendo. Ele sabe, Ele conhece. Não se ajunta para pelejar contra o teu irmão. Davi se juntou com os filisteus para pelejar contra a família dele, contra o povo dele, contra a pátria dele. Tomemos cuidado, tomemos muito cuidado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ficamos de pé.